Olá pessoal, tudo bom com vocês? Em nosso último encontro, demos início ao chamado período arcaico na Grécia Antiga. Esse período ele é marcado pela consolidação das polis, das cidades-estado gregas. Lembrando que uma cidade-estado é uma cidade independente, que tem autonomia. Falamos também sobre a cidade de Atenas, a principal cidade grega. Tá? Atenas, que é o berço da democracia. Não a democracia como temos hoje, mas a ideia de democracia como participação do cidadão nas decisões políticas. Daí a importância. Outra dica muito importante. Provavelmente esse tema vai cair no seu vestibular. Então, caneta, lápis, anota tudo ou dá um print na tela depois. Certo, pessoal? Hoje nós vamos falar da principal rival de Atenas. Talvez você já tenha visto essa cena, dá uma olhada. Loucura! Isso é Esparta! Aqui é Esparta. Vamos lá? Só para tudo. Primeira dica pensando no vestibular. Pensou Esparta, cidade militarizada, povo militarizado, dedicado ao militarismo. Essa é a principal característica da sociedade espartana. É uma sociedade voltada para o militarismo. Ora, mas quem fundou a cidade de Esparta? Vocês vão lembrar desse povo aqui, Vou deixar o link para vocês também, tá? A cidade de Esparta ela foi fundada pelos dórios na península do Peloponeso, na região da Lacônia. Dá uma olhada no mapa, Então a setinha está mostrando para vocês. Isso aqui é a cidade de Esparta, tá? E mais ao norte, ao nordeste, fica a cidade de Atenas. Então foi nessa região que os chamados dórios fundaram a cidade de Esparta. Agora, ponto de atenção. Quem eram os dórios? Ali por volta de 1200, 1150, 1300, não dá para ter uma data definida, pessoal? Esse povo, os dórios, eles invadiram ali a região da Grécia, da península do Peloponeso, e era um povo que extremamente violento e militarizado, tá? Já conheciam, já dominavam o ferro e possuíam também carros de guerra. Então é esse povo extremamente militarizado que vai fundar a cidade de Esparta. Outra coisa importante, localização geográfica, A cidade de Esparta ela fica numa região cercada por montanhas, o que já era uma espécie de proteção natural para a cidade. Mas lembrando, eles tinham o principal exército da Grécia. A sociedade espartana, atenção, a sociedade espartana é uma sociedade estamental. O que isso significa? Você não tem troca de camada social. Tá? Então, por exemplo, você não tem mobilidade social. A sua posição social ela é fixa, ela não sofre alteração. Bom, nessa sociedade a gente tem na primeira camada os esparciatas, ou espartíatas, ou espartanos. Dependendo do livro que você estiver lendo, um desses nomes pode aparecer. Esparciatas, espartíatas ou espartanos. Quem é esse pessoal? Os esparciatas eles são descendentes dos dórios. Olha só, o povo que invadiu a região. Então, os esparciatas ou espartanos são os descendentes dos dórios. Esse pessoal, são eles que têm as melhores terras e eles também têm os direitos políticos, e só eles, tá? Então, quem participa da política, das decisões em Esparta, são apenas os esparciatas, descendentes dos dórios, fundadores da cidade de Esparta. Então, toda a política na cidade de Esparta é dominada pelos esparciatas, descendentes dos chamados dórios, aquele povo guerreiro. Bom, na segunda camada a gente tem os periecos. Vê se lembra alguma coisa, perieco, periferia. São homens livres, que provavelmente não resistiram à dominação dórica, portanto permaneceram livres, só que eles não têm direitos políticos. Quem são eles? São proprietários de terras, comerciantes e artesãos. Eles não participam das decisões das cidades, porém são homens livres. Então lembrando, essa parte é muito importante. Quem tem direito político em Esparta são apenas os esparciatas, descendentes dos dórios. Na última camada estão os ilotas. Dependendo do livro que você pegar, eles vão aparecer como escravos ou como servos. Tá certo das duas formas, tá? Os ilotas, provavelmente povos que resistiram à dominação dos dórios ou esparciatas, e eles acabaram sendo escravizados. Os ilotas, ou escravos, eles eram a base produtiva de Esparta, ou seja, praticamente todo o trabalho na cidade ela era realizado pelos ilotas, os escravos em Esparta. Tá? Outra coisa importante, você, por exemplo, não poderia ter um casamento entre um esparciata e um perieco, tá? Era proibido. Tá? Então, para que não houvesse essa mistura,
E os esparciatas, eles eram xenofóbicos também, eles não gostavam de estrangeiros na sua cidade. Tanto que a presença de estrangeiros na cidade de Esparta ela é muito pequena, tá? Então, repetindo, ó, sociedade espartana. No topo da pirâmide, os esparciatas. Na segunda camada, os periecos. E na terceira camada, os ilotas. Os esparciatas tinham direitos políticos, os periecos eram homens livres, porém sem direitos políticos, e os ilotas, eles eram os escravos, aqueles que eram a base produtiva da cidade de Esparta. E quando a gente pensa da economia, a economia espartana, ela é basicamente a agricultura. Então quem vai realizar esse trabalho são os ilotas, né, os escravos na região. A estrutura política de Esparta, ela foi criada por um personagem que é até lendário, né, Licurgo, que para os espartanos seria descendente direto de Apolo, né, filho de Zeus. Foi ele que teria organizado, criado o sistema político e a estrutura social da cidade de Esparta. Cara, é importante demais, tá? Olha só, pessoal, um ponto de muita atenção. A cidade de Esparta, ela forma uma diarquia. O que isso significa? Ao invés de um rei, monarquia, a cidade de Esparta ela tinha 2 reis. Só que é o seguinte, ó, na cidade de Esparta o rei não era poderoso, ele não concentrava todos os poderes. Existiam algumas assembleias que limitavam o poder do rei. O poder dos reis muitas vezes era simbólico até, religioso, uma espécie de juiz. Mas o poder de fato ele estava na mão das assembleias. Principalmente essa daqui, ó, a gerúsia, está no texto de vocês. A gerúsia, né, também conhecida como Conselho dos Anciãos, formado por homens velhos, tá? Ou Senado espartano. Atenção, ó, gerúsia, Conselho dos Anciãos ou Senado espartano. Ela era composta por 28 membros e eles tinham que ter mais de 60 anos. Tudo bem? O que a gerúsia fazia? Elaborava leis e também elegia os éforos. Quem eram os éforos? Aqui o primeiro na listinha. Ó. Os éforos eram 5 magistrados ou administradores. Eles eram responsáveis pela condução da política espartana. Eles é que realmente administravam a cidade. Tudo bem? Então lembrando, ó, os éforos, em número de 5, eram escolhidos pela gerúsia, que além de elaborar leis, escolhia os éforos que administravam a cidade de Esparta. Tudo bem? Então, mas o órgão principal aqui vai ser a gerúsia. A Ápila, também conhecida como Assembleia do Povo. Tudo bem, pessoal? Ápila, Assembleia do Povo. Quem participava da Ápila? Cidadãos esparciatas. Lembrando, ó, vou até voltar aqui. Quem participava de toda essa estrutura política? Somente os esparciatas, os descendentes dos dórios. Nem periecos, muito menos ilotas, participavam das decisões políticas da cidade. Então, os membros da gerúsia ou da Ápila eram esparciatas. A Ápila era a Assembleia do Povo, ou seja, composta pelos cidadãos espartanos, homens, óbvio, com mais de 30 anos. Qual que era a função da Ápila? Ela aprovava ou não as decisões da gerúsia, por exemplo, a escolha dos éforos ou as leis que a gerúsia aprovava. Tá? Então, essa é a estrutura política de Esparta. Uma diarquia, então você tem 2 reis, tá? 5 administradores, 5 éforos que eram escolhidos pela gerúsia. A gerúsia era formada por 28 membros, tá? Com mais de 60 anos, que elaboravam leis e escolhiam os éforos, os administradores. E você tinha ainda a Ápila, que era a Assembleia dos Cidadãos Espartanos. A Ápila, ela aprovava as leis criadas, ou não, aprovava ou não as leis criadas pela gerúsia e aprovava ou não os éforos escolhidos. Então, essa é a estrutura administrativa. Lembrando e dando muita ênfase, quem participava, isso vai cair no vestibular, quem participava das decisões políticas em Esparta eram apenas os cidadãos espartanos. Quem eram eles? Esparciatas, descendentes dos dórios, que poderiam participar da política, certo? Bom, falando ainda sobre o militarismo na cidade de Esparta, em relação à educação. Atenção, pessoal, que isso é muito importante, ó. O agogê é o sistema de educação em Esparta. O que é o agogê? Por exemplo, a criança nascia, menino ou menina, tá? Essa criança ela seria analisada por uma comissão. Se fosse verificado, atenção, se fosse verificado algum defeito físico na criança, ela seria descartada, ela seria executada. Muitas vezes atirada de um penhasco ou deixada para morrer de fome. Ouviram bem? Então, a criança espartana nascia, ela era avaliada por uma comissão e se por acaso ela tivesse algum defeito físico, ela seria executada. Por quê? Como uma sociedade militarizada, você não poderia ter soldados com defeito, por exemplo. Então, qualquer criança com defeito físico
né, que fosse avaliada ali por essa comissão, era executada, certo? Bom, suponhamos que a criança passou por esse teste. Meu Deus, passou por esse teste. Até os 7 anos ela ficava com a família, com a mãe, tá? A mãe cuidava até os 7 anos. A partir dos 7, olha essa imagem. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Isso. Olha essa imagem. A partir dos 7, a criança ela era recolhida pelo Estado. O Estado pegava a criança. Ah, mas para fazer o quê? A partir dos 7, a criança passava por um longo treinamento militar, que incluía sofrimento, tortura, fome, frio. Ou seja, a criança ela vai ser forjada, criada para aguentar qualquer tipo de situação, para aprender a sofrer, para aprender a passar fome, para aprender a passar sede. Essa era a educação espartana. Esse ciclo de educação ele durava até os 17 anos, ali quase 18, tá? Então 17 anos. Quando terminava o curso ou a formação militar do espartano, a formatura seria o quê? Ele teria que matar um ilota, ou seja, fez lá todo o treinamento militar desde os 7 anos, aí chegou lá nos 17, quase 18. Qual que era a cerimônia, né? O TCC desse aluno? Ele teria que matar um ilota, ele tinha que matar um escravo, degolar um escravo. Essa era a formatura. Aí a partir disso ele seria um soldado espartano. Sociedade militarizada. Tudo bem, pessoal? Temos que tomar muito cuidado para não analisar esse tipo de situação com a visão atual, né, pessoal? Então, para a sociedade espartana isso era comum, era cultural para eles, tá? Uma sociedade voltada para o militarismo. Mas é difícil compreender, né? Executar uma criança. Pois é. Bom, pessoal, é isso, tá? Falamos hoje, então, sobre a polis de Esparta, uma cidade totalmente voltada para o militarismo, ali fundada pelos dórios, na região do Peloponeso, na região da Lacônia, tá? E outra coisa importante, a cidade de Esparta, ela era governada por 2 reis, tudo bem? Então era uma diarquia. A Jerúsia era a principal assembleia formada por cidadãos espartanos, esparciatas, com mais de 60 anos, 28. Eles elegiam 5 éforos que administravam a cidade, e as decisões da Jerúsia, elas eram aprovadas ou não pela Ápila, que era a assembleia dos cidadãos espartanos, acima de 30 anos. A Ápila aprovava ou não as leis criadas pela Jerúsia. Outra coisa importante é a sociedade espartana. 3 divisões. Esparciatas, que tinham direitos políticos, os periecos, homens livres, pequenos proprietários, comerciantes, artesãos, mas que não tinham direitos políticos, e os escravos, que eram a base da sociedade, os chamados ilotas. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, só perguntar, manda aqui pelo YouTube mesmo, ou pelo canal do professor Fabião. Agora eu mudei o layout, né? Tá aparecendo ali, ó. O canal não, a página do Facebook do professor Fabião, e tem ali o, como é que chama, Instagram também, certo? Qualquer dúvida é só perguntar. Beijo, pessoal. Vamos juntos construir a história. E lembrando, tá? Na nossa próxima aula a gente vai falar do período clássico da Grécia, né? O século de ouro, o século de Péricles, ou era de Péricles, né? Tudo bem? Vejo vocês lá. Vamos juntos construir a história. Tchau.